Olá a todos e todas, boa segunda-feira, boa semana. Eu sou a professora Manuela Roland, professora de Estudos da Ordem Internacional. Então, hoje nós vamos dar início realmente propriamente ao estudo da disciplina, conforme disposto lá no plano de aulas disponibilizado semana passada na plataforma do Google Classroom. Eu também coloquei lá um videozinho de apresentação da disciplina. Então vocês já sabem que nós vamos aqui, né, ter uma disciplina de fundamentos que, em razão do tempo relativamente curto, né, um semestre só para o direito internacional público, vai trazer fundamentos básicos, a lógica eminentemente do direito internacional. Mas eu achei também interessante, por isso que a disciplina também se denomina Estudos da Ordem Internacional, a gente partir de uma provocação ou de uma pergunta guia para a compreensão do direito internacional, do seu papel no sistema internacional. Ou seja, em que medida os atores ou sujeitos reconhecidos do direito internacional realmente levam em consideração o direito internacional para tomar atitudes, né, para sua conduta no sistema internacional, ou eles ficariam mais assim reféns de outros fatores de poder, como fatores econômicos, políticos, militares. Porque, em razão da evidência, da grande influência, né, desses fatores na conduta dos estados, principalmente no âmbito internacional ou até no funcionamento das organizações internacionais, muitos críticos do direito internacional chegam até a afirmar: não é direito, não cumpre com seu verdadeiro papel, tem um potencial coercitivo um pouco mais frágil do que se comparado ao direito interno, né? Então eu achei pertinente a gente caminhar aí, né, pela apresentação do direito internacional, um pouco provocado por esses questionamentos e trazendo à luz aí, talvez, discussões que possam contribuir para a reunião de elementos, de informações, de subsídios, para que vocês mesmas possam chegar a alguma conclusão, né, de que realmente qual seria a relevância do direito internacional público para a conduta dos atores no sistema internacional. Eu só gostaria aqui de começar com algumas ressalvas ou um parênteses grande, talvez, né? De que para justamente pensar sobre essa pergunta, talvez a gente tivesse que também levar em consideração outros aspectos. Ou seja, né? Nós estamos falando de uma ciência social. Então, a sociedade na qual se manifesta aquele fenômeno normativo vai influenciar né, e é essencial justamente para a expressão desse fenômeno normativo, para esse conjunto aí de regras, de normas, né, que vão realmente servir de parâmetro para a conduta dos sujeitos. Então não tem como a gente fazer uma comparação tão assim rígida com relação a a dois fenômenos, né, que se manifestam num tecido social tão diferente. As circunstâncias, né, a partir das quais se manifesta aí o direito internacional, as circunstâncias sociais, políticas, econômicas, são totalmente diferentes, né, daquelas em que se manifesta o direito doméstico. Talvez essa expectativa, né, de parâmetros tão igualitários tenha a ver com uma visão do direito que seja também mais ortodoxa, né, como se o direito possa ser algo tão neutro, um mecanismo, um instrumental, racional, universal, menos influenciável pelos fenômenos sociais. Seja uma ciência menos social e quase uma ciência natural. O direito é uma ciência social. Então, o próprio direito, por exemplo, se a gente for levar em consideração o direito doméstico, ele talvez, né, no Brasil, cumpra aí, ou responda às expectativas de justiça social, de justiça de maneira geral, de forma diferente, né? Ou com um êxito distinto do que acontece no norte da Europa, na Europa em geral, nos Estados Unidos, em outras regiões do globo. Isso porque justamente outros fenômenos, outro tecido social está ali dentro do caldo de formação e de manifestação desse direito.
né? E a gente pensa também, a gente está satisfeito com o papel cumprido e desempenhado pelo direito? Ele se manifesta, no caso doméstico, né, brasileiro, ele se manifesta e se impõe da mesma forma para todos os cidadãos? É normal, é natural, né, constatarmos que, por exemplo, o sistema carcerário está lotado de pessoas negras e pobres, em detrimento de pessoas brancas e da elite brasileira. Isso é, na verdade, um desvio, uma excepcionalidade na manifestação e aplicação do direito, ou faz parte de uma dinâmica intrínseca, né, ao direito em si? Né, o direito brasileiro em si, tendo em vista justamente a conformação da sua sociedade, uma sociedade oligárquica, uma sociedade patriarcal, uma sociedade racista, uma sociedade produto de um colonialismo que até hoje se manifesta, que vai se manifestar de diferentes formas, se reproduzir, né, sofrer transformações, mutações, para que se apresente, se manifeste de formas atualizadas, né, de acordo com as diferentes demandas históricas de reprodução da lógica intrínseca de manifestação de poder e de preservação de poder das potências e dos atores líderes, né, do sistema e da ordem internacional e da ordem nacional também, né, do sistema nacional, das relações de poder atinentes a uma esfera também nacional. Então, a gente tem que fazer, talvez, abrir um pouco esse leque, aumentar nosso espectro, né, um pouco, e daí também absorver um pouco de crítica com relação às expectativas e à nossa visão do direito, né, em si, não apenas do direito internacional. Então, abro aí esse parênteses e deixo essa provocação já para a gente poder caminhar no decorrer do semestre e chegarmos à absorção aí, na reunião de elementos que seriam suficientes para elaborarmos respostas para essa pergunta, para esse questionamento, né, que teria nos provocado aqui no início justamente da disciplina. Eu havia mencionado também naquele videozinho de apresentação que nós não vamos adotar um manual, tá? Primeiro que eu acho também, concordo que com outros autores que acho difícil a gente ter um manual que possa, principalmente para aqueles professores como eu, né, que faz parte de uma escola mais crítica do direito internacional, porque possamos fazer uma apresentação do direito internacional realmente com todas essas nuances, né, e talvez parênteses que nós tenhamos que abrir para podermos realmente temos uma visão mais plural sobre o direito internacional. A maioria dos manuais, eu arrisco dizer, são muito ortodoxos e pouco críticos com relação ao direito internacional, só reproduzem em grande medida uma visão mais eurocêntrica, né, de manifestação do próprio direito internacional, naturalizando essa vertente, não entendendo que isso justamente é produto de uma certa conformação de poder e que, portanto, poderia haver outro direito internacional. Não há nada de natural, né, nisso, né? Mas há dinâmicas que levaram a uma determinada vertente hegemônica que prevalecesse e, obviamente, pudesse se disseminar para o resto do globo a partir de uma matriz eminentemente europeia. Mas o que ocorre é que essa matriz europeia ela é naturalizada, ela é colocada como o fenômeno, digamos, a origem natural, né? Assim, do direito internacional, não como uma certa vertente que prevalece, né, que realmente se destaca e se dissemina para o resto do globo. Mas, enfim, independente disso, a maioria também dos manuais não são tão completos, né, e poucos existem em língua portuguesa atualizados e que possam, ao meu ver, né, satisfazer as diferentes abordagens que nós vamos ter aqui. Mas eu sugeriria, se realmente, né, onde vocês tivessem a possibilidade, né, tanto econômica e o interesse em adquirir um manual, que pudessem adquirir o manual do professor Valério Mazzuoli, curso de Direito Internacional Público, que acaba sendo, além, obviamente, de uma leitura que
traz muitos ganhos, né, para os alunos e alunas, também é muito citado, muito mencionado em vários editais de concurso, bancas, enfim, e afins, né, e outras searas aí. Ele é considerado realmente uma fonte relevante, doutrinária, né, no âmbito brasileiro. Então, poderia sugerir, né, como que não havia feito no texto de apresentação, o manual do professor Valério Mazzuoli. Tá? Mas aqui no nosso caso, nós não vamos ter um manual, vamos deixar, né, em cada semana alguns textos que seriam textos básicos aí para complementar, inclusive, a carga horária da disciplina, né? Porque, como eu havia dito para vocês, a metodologia, tendo em vista agora nosso momento virtual, é assim, né? A gente traz aqui uma aula básica, né, um ponto de partida e aí o aprofundamento com relação ao tema vocês podem obter também a partir das leituras sugeridas. Então, eu vou deixar na plataforma, eu acho que é um texto importante, um texto que já sinaliza para a necessidade dessa nova abordagem do direito internacional, ou para uma abordagem mais crítica do direito internacional. Nós temos vertentes, né, da teoria crítica do direito, dos direitos humanos, de diversos ramos do direito em si e também do direito internacional. E aí, esse texto é um texto não muito extenso, é um texto de autoria do professor José Luiz Quadros de Magalhães, que é professor também do FMG, e do Henrique Vai Afonso, tá? É um texto de mais ou menos 27 páginas e que tem um título que eu achei muito interessante, é um texto de 2014, que se denomina Para Contar Outras Histórias, né? Direito Internacional e Resistência Contra-Hegemônica no Terceiro Mundo. Ou seja, mostra justamente essa necessidade de mostrar outras narrativas com relação ao surgimento do direito internacional, ou pelo menos sinalizando para que a leitura prevalecente, né, o que domina os manuais de direito internacional, é uma leitura de um direito internacional que se tornou hegemônico. Tá? Que tem uma narrativa que não pode ser, digamos assim, afastada de uma perspectiva crítica e relativizável, né? No sentido de que outro direito internacional não se tornou possível tendo em vista a hegemonia de um certo direito internacional que atendia a uma função de uma reprodução de uma lógica de poder no sistema internacional. E essa lógica de poder, já dando aí uma pista, né, para provocar aquela pergunta guia, essa lógica de poder, ela deveria dar margem para justamente para que esses elementos, né, obviamente de concentração de poder político, econômico, pudessem também influenciar ali nas regras do jogo. Né? Porque, obviamente, beneficiariam os países líderes e hegemônicos no próprio sistema, na sociedade internacional, no próprio sistema internacional. Então, eles aceitariam um direito internacional, supostamente imposto a todos, desde que eles tivessem domínio sobre esse direito internacional, desde que eles continuassem sendo a vertente, né, primordial que pudesse ser considerado o parâmetro normativo a partir do qual as normas poderiam ser produzidas, assim como seriam os grandes, digamos assim, atores a decidir sobre a formação das normas e também a não aplicação às normas a si mesmos, quando assim fosse conveniente. Então, é um direito internacional público que, claro, guardada a reflexão sobre todo o direito, sobre toda a manifestação normativa que vai estar sempre, né, sujeita a outros fatores de poder, mas a vertente do direito internacional clássico, do direito internacional público clássico em especial, ele justamente é aquele direito adotado, permitido e aceito por aquela determinada sociedade internacional dela, eminentemente europeia, cristã, porque não ameaçaria muito a reprodução dessa vertente de poder, dessa conformação de poder, e continuaria deixando margem para o domínio sobre a produção normativa das potências hegemônicas. Então é por isso mesmo que esses fatores de poder, que os países hegemônicos dominam o direito internacional público, porque um determinado direito internacional público aberto para esse tipo de influência constante é o que prevaleceu, é que se tornou hegemônico, em detrimento de outras possibilidades que não prevaleceram, que não são efetivamente, né,
hegemônicas. Então, eu deixo esse texto, né, como texto de apoio, que fala justamente sobre New Approach of International Law, né, novas abordagens do direito internacional, em especial a Third World Approach of International Law, quer dizer, uma abordagem de terceiro mundista do direito internacional, obviamente salvaguardas a essa expressão terceiro mundo, que também é feita no próprio texto, né, mas que mostra justamente a necessidade de uma perspectiva contra-hegemônica, ou seja, né, de rompimento com uma lógica de dominação colonial eurocêntrica que se renova, que continua se renovando, que existe até hoje, não terminou a colonização, é um pouco a tese, né, de que a lógica colonial, a lógica de civilizatória, colonizadora, ela não termina com o fim da Primeira ou Segunda Guerras Mundiais, né? Ela pode receber diferentes roupagens, né? Diferentes vertentes, mas é muito presente, muito clara na estrutura e na reprodução da lógica das instituições internacionais uma funcionalidade que a gente chama civilizatória, ou seja, demarcando que de um determinado lugar, de uma determinada matriz civilizatória, advém os parâmetros que devem ser seguidos para o resto do mundo. Não é? Nós temos ali o G8 em detrimento do G77, do G20 ou do G77, antigo, né, que pleiteava uma nova ordem econômica internacional, né? A vertente do consenso de Washington, né, que também se desdobra e que tem um contexto da globalização, uma perspectiva, né, de um Estado liberal, neoliberal, de uma democracia representativa liberal, como um marco civilizatório interessante, que deve ser reproduzido pelas outras potências, pelos outros estados do Sul, que seria o novo mantra, aí, as novas bases, né, de ingresso legítimo nessa sociedade internacional, que vai se modificando, mantendo um mecanismo civilizatório de reprodução de desigualdades, né, e de espectros de dominação. Ou seja, a vertente colonizadora do direito não se perde e ela se reproduz e tem no direito internacional clássico um dos instrumentos de reprodução dessa lógica, tá? Por isso, talvez, que o direito internacional clássico tenha sido admitido, tenha surgido, né, independente e aceito por potências hegemônicas, porque não ameaçava tanto o seu potencial de domínio das relações na estrutura, né, que conformaria a ordem internacional, tá? Então, esse texto é de uma leitura, eu acho que traz esses questionamentos de uma leitura interessante. Eu também vou me basear numa narrativa trazida pelo professor Manuel Dias de Velasco sobre os fundamentos do direito internacional. É um texto de 1998, da editora Tecnos, não é um texto tão recente, mas eu acho que ele justamente tem esse duplo benefício. Ele traz, é um texto em espanhol, né? E eu não coloco ele como obrigatório a leitura de vocês. O obrigatório, né, enfim, que estaria dentro da lógica aí de cômputo da carga horária, seria esse do professor José Luiz Quadros de Magalhães. Mas eu acho que o duplo benefício desse texto do professor Manuel Dias de Velasco é que ele traz a história oficial, ou seja, né, como é narrada, digamos assim, consensualmente quase, né, ou majoritariamente, a história, a consolidação do direito internacional, mas também abre espaços e caminhos para problematização, para, né, digamos assim, contextualização desse fenômeno, né? Mostrando isso é uma obra histórica, é uma conformação de poder determinado que gerou esse direito. Nós não estamos fazendo aqui uma narrativa linear, evolutiva e ideal, né? Algo que brotou como uma grande iluminação que gerou e que é produto ou faz parte de um processo evolutivo da sociedade internacional, né? No sentido mais kantiano ou iluminista, para o bem comum, para o bem geral, como uma expressão de evolução da própria civilização, né? Como um todo, né? Não, na verdade é um projeto. Nós estamos falando aqui de um determinado projeto, né? Produto de hegemonias que se instauram, processos hegemônicos que se instauram, que daí que para transformar
o direito internacional, nós precisaríamos então de de todo um movimento, de uma nova lógica então contra-hegemônica, como está no próprio título do texto do professor José Luiz Quadros, tá? Então esses benefícios, eles estão didáticos, eu considero didáticos para os alunos, tá? Porque eles ouvem a história oficial, mas trazendo justamente, dando espaço para essa relativização, para essa crítica, né? Para essa problematização desse projeto que é narrado dentro dessa historicidade natural, né? A partir de um ponto de vista eurocêntrico do direito internacional, tá? Então, começando essa narrativa, né, com base aí nas contribuições que inicialmente nos são dadas pelo professor Manuel Dias de Velasco, a gente observa que a maioria dos autores demarca ou se utiliza de um marco histórico aí, né, importante para, digamos assim, o reconhecimento, né, da reunião de diferentes características que passam dali em diante apontarem para a prevalência de um determinado direito, né, com determinadas características e uma lógica intrínseca, que vai ser chamada de direito internacional clássico. Cuidado ao considerar, assim, esses momentos históricos como o nascimento, o surgimento, tá? Eu gosto de fazer essa observação porque eu vejo em muitas avaliações e arguições os alunos e alunas falando assim, então o direito internacional clássico surge, então o direito internacional clássico aparece nesse momento. Não, são várias, são relações, né, e processos de transformação históricos, enfim, de médio e longo prazo, né, que se acumulam e que aí num determinado momento histórico se identifica que há a prevalência desses elementos conformando um certo sistema ou operacionalidade que se reproduz. E aí eles acabam recebendo uma certa denominação, né? Há ali justamente um sistema, uma sistemática, uma lógica que acaba sendo reproduzida, né? E que passa a ser difundida também como parâmetro hegemônico a ser seguido. E aí o marco histórico, tá? Que é muito utilizada pelos autores, é 1648, tá? Com que a gente chama de Paz de Westfália, né? E nós temos aí o fim de um conflito internacional no norte da Europa e o acordo de paz, justamente, que foi fim a esse conflito, e aqui obviamente eu vou simplificar ao máximo, né, que se tem na redação desse tratado de paz, é que os estados, né, que ali se reconhecem como soberanos, eles aceitam, portanto, dar fim àquele conflito a partir de um tratado, a partir do direito. Então, isso, dentro de uma leitura, né, clássica, eurocêntrica do direito, revela muitos aspectos que a gente já ouviu, né? Vocês, obviamente, acho que no caso de teoria do Estado, vocês já devem ter ouvido falar nos contratualistas dentro da ciência política, são aqueles autores que justamente tentam explicar a origem do Estado, e nós temos um dos autores clássicos nesse sentido, que seria o Hobbes, né? Que ele fala do estado de natureza, fim do estado de natureza, que o fim do estado de natureza é justamente quando se dá a possibilidade até de surgimento da sociedade, né? Em que o Estado vai colocar fim ao conflito, né, entre os homens e, obviamente, permitir a paz, a ordem, né? E aí é muito tão importante assim esse Estado, né, esse Estado ordenador, e o direito vai servir nesse sentido, né, para justamente dar fim aos conflitos que permitirão o funcionamento da própria sociedade em si. Então, dentro dessa narrativa, é como se esse acordo de paz ele justamente, digamos assim, desse visibilidade a uma opção, escolha por parte ali daqueles, né, atores europeus, né, estados recém-formados da Europa cristã, que resolvem, olha, nós não vamos mais resolver nossos conflitos dentro do estado de natureza, né, pela força, pela lei do mais forte. Nós vamos aqui optar pela linguagem jurídica, do acordo, da negociação.
Mas só que tem uma questão, né, ou um pré-requisito, ou uma condicionante que possibilitou isso. Quer dizer, nós nos enxergamos dentro de um certo marco de igualdade. Nós somos soberanos, nós nos reconhecemos mutuamente como soberanos, estando já dentro de um certo marco ou patamar, né, civilizatório mais ou menos igual, que permite que nós recorramos a justamente essa perspectiva da paz em detrimento da guerra, tá? E aí, então, há essa digamos assim, formulação, né, e formalização dessa expressão do reconhecimento mútuo de soberanias, que estabelece um certo patamar de igualdade civilizatória entre os atores, que admitiu a escolha ou se recorrer justamente ao direito nesse sentido. Então, ali, né, na Paz de Westfália, os estados que estavam dentro de um patamar político, social, né, dentro de uma conformação histórica europeia específica mais parecida, que era, em última instância, a própria, digamos, condição de estado cêntrico e os desafios de se manter enquanto Estado, optaram ali pela não reprodução mais do conflito, que traria muitos custos, né? A própria conformação do Estado. Veja bem, você manter uma autoridade sobre um território, né, com uma vida econômica meramente saudável, de reprodução ali da riqueza, das rotas comerciais, se sempre houvesse conflito, desgaste, né, desse Estado soberano. Então era importante, e a paz seria um elemento que poderia agregar e beneficiar, né, pelo menos a esses estados que estavam neste momento de se tornarem justamente Estados-nação. Percebam, a própria formação de Estado era um fenômeno novo e um objetivo a ser consagrado pelo direito. Então nós temos aí dois objetivos fundamentais nesse direito clássico, dentro dessa narrativa histórica determinada eurocêntrica, não é? Era a manutenção do próprio Estado enquanto tal, preservar o Estado-nação. Por isso que a gente fala que o direito internacional clássico vem para quase exaltar o Estado, né? É um direito internacional estado-cêntrico, voltado para assegurar essa condição em grande medida, e uma das formas de garantir essa condição, de contribuir para a condição de manutenção do próprio Estado enquanto tal, é a manutenção da paz. Por isso que a gente fala também que é um direito, muito de coexistência, né? Que tinha como grande objetivo ali, principal, manter a coexistência, a existência pacífica entre esses atores que estavam nessa condição muito específica também no momento histórico, né? Naquele momento histórico ali do século XVII, naquela região, né? Então, se tornou o fim, né, a Paz de Westfália, enfim, em 1648, se tornou um marco histórico relevante que sintetiza esse momento e essa lógica que deveria ser buscada por esse direito que se torna hegemônico, assim como o processo de conformação dos Estados-nação no norte da Europa, né? É um direito que vem a servir a esse processo histórico, né? Esses mesmos estados depois que vão implementar a colonização, o imperialismo, que vem com toda essa visão de mundo, né? Que trouxe também a escravidão, a dominação de outros povos, por aí vai. Tá? Então, é um direito internacional que servia à conformação do próprio Estado. Daí, esse texto presente na conformação da Paz de Westfália ter essa utilidade, né? Digamos assim, essa representação, né? Essa simbologia que era justamente válida e trazia muito desse espírito desse direito internacional clássico. Então nós temos um direito internacional clássico que é basicamente de coexistência, né? Ou um direito da guerra e da paz, como chamava o Grotius, que por isso é um dos chamados nos grandes fundadores do direito internacional clássico. Tinha como principal sujeito de direito internacional o próprio, né, Estado, porque justamente um dos principais objetivos era dar vida e garantir estabilidade a esse Estado-nação europeu cristão, tá?
Então, também servia a uma sociedade mais homogênea, né? Uma sociedade europeia cristã, basicamente ali do norte da Europa. A guerra era lícita, então não havia assim uma proibição efetiva, um mecanismo, uma sistemática de proibição efetiva à guerra, mas sim mecanismos de preservação da guerra para aqueles iguais, né? E isso é muito interessante. E nós temos também, como sinaliza o professor Manuel Dias de Velasco, digamos assim, uma forma, um mecanismo de produção de normas internacionais que é chamado de relacional, eminentemente relacional. Ou seja, as normas são produzidas a partir, né, primordialmente da relação entre os estados. E aí a gente tem que aqui apontar para um fator, uma característica, né, do direito internacional nessa sua origem, né, que é um direito nacional sempre teve como uma das principais fontes o costume. Né, por essa peculiaridade, né, da sociedade sobre a qual ele surge, a partir da qual ele surge. Não há, como no direito doméstico, uma ficção que estabelece uma vontade, como uma vontade estatal, prevalecente sobre a vontade de outros, né, daqueles que constituem aquele tecido social, dos cidadãos, por exemplo. Né? A vontade dos cidadãos está abaixo, né, submetida à vontade do Estado. Então, os contratos não podem, obviamente, se contrapor à lei, né? E nós temos toda uma estrutura hierárquica de produção normativa que se estabelece formalmente, convencionalmente, de acordo com a vontade de cada Estado, previsto lá nos seus atos constitutivos, nos seus atos constitucionais, nos seus textos constitucionais. Então, é uma relação mais hierarquizada intrinsecamente, a relação, né, a estrutura social e normativa doméstica. A internacional, ela é a mais horizontal, ou seja, não há, todos os estados, a princípio, são estados. Então, qual é estar superior, né, a princípio, né? Eles estão submetidos, têm esse desafio de não conseguir formalmente estabelecer a prevalência de uma vontade sobre outra, né? Então, a princípio, a vontade dos estados é suficiente para a produção das próprias normas, tá? Então, se os estados querem se conduzir daquela maneira, vão se conduzir daquela maneira. Então, os costumes, a mera vontade dos estados, ou seja, o seu ímpeto voluntarista, o princípio do voluntarismo estatal, sempre foi um dos combustíveis e um dos pontos de fundamentação do direito internacional muito importante, tá? Claro que eles conseguiram, justamente dentro dessa lógica intrínseca civilizatória do direito internacional, escapar, quando fosse conveniente, dessa lógica de certa igualdade e horizontalidade entre eles. De que forma, né? Mantendo esse viés civilizatório, né? Eurocêntrico, colonial, ou seja, tendo em vista a matriz cultural e civilizatória de alguns estados estariam à frente de outros. A vontade de uns estados, a partir da posição civilizatória em que eles se encontrassem, especialmente europeia, né? Prevaleceria sobre a dos demais estados, entende? Tendo em vista a contribuição civilizatória que eles poderiam dar para o resto da sociedade global, não pela forma de constituição da norma em si, tá? Não haveria aí uma formalização de um recurso que por si mesmo pudesse garantir maior hierarquia sobre uma forma de manifestação da norma ou outra, tá? Então, por isso que, né, os estados, especialmente líderes ou interessados, como fala o professor Manuel Dias de Velasco, foram constituindo uma modus operandi, né, de conduzir suas relações internacionais, que acabou sendo o amálgama desse direito internacional clássico e um padrão a ser reproduzido para todo o sistema internacional. Isso pode parecer muito abstrato, teórico, né? Mas esse marco civilizatório, esse viés civilizatório da funcionalidade do direito internacional está muito distante daquilo que a gente possa verificar na prática? Não. Se a gente observar, e vocês vão ter acesso a isso mais adiante, quando nós formos estudar as fontes do direito internacional, a gente vai se valer muito do artigo 38
do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, né? Que é o tratado que rege o funcionamento da Corte Internacional da ONU, né? O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional das Nações Unidas, da ONU. E o artigo 38 estabelece lá algumas das fontes, né, das quais os juízes, né, integrantes da Corte Internacional de Justiça vão se valer para decidir e dirimir algum conflito. E dentre as fontes está lá, né, convenções e tratados, costumes, e tem os princípios gerais de direito das nações civilizadas. Percebam, esse crivo civilizatório daquilo que pode ser levado em consideração para servir de matriz para criar as condutas dos atores no âmbito internacional está muito presente na gênese do direito internacional. E está ali verbalizado, está colocado por escrito no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, né? Tá, o órgão jurisdicional das Nações Unidas, né? Herança, obviamente, do funcionamento da Liga das Nações, do órgão jurisdicional da Liga das Nações, né? De 1919, mas que é reproduzido no Estatuto da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Então, esse crivo civilizatório é muito importante. E é aquele elemento de, digamos assim, de diferenciação, né? Aquele mecanismo conveniente de diferenciação entre as vontades, já que a vontade é o grande fundamento das normas no âmbito internacional, manifestação da vontade de estados soberanos, e a princípio todos os estados podem ter, né, essa manifestação de vontade soberana. Como é que os estados hegemônicos ou líderes vão garantir ainda o domínio da produção normativa para que essa produção das normas não os modifiquem ou não sirvam de ameaça a alguma transformação radical do sistema internacional e da sociedade internacional? Eles criaram um mecanismo fundamental, assim, de orientação da gênese dessa norma internacional que garante o domínio deles sobre a produção dessa norma. Ou seja, eles são considerados uma matriz civilizatória mais respeitável para a produção das normas. Então, em última instância, a vontade deles deve prevalecer, né? Isso é fundamental. Isso tem que ser, obviamente, o substrato do direito internacional clássico, desse direito eurocêntrico. Ele leva em consideração e trabalha sempre com uma estratificação civilizatória. Isso é aplicado para a gente, né? A América Latina, ou seja, a África ou a Ásia, não servem de substrato legítimo, assim, consagrado, civilizatório, para guiar a condução, nortear, né, a conduta dos atores no âmbito internacional. Basicamente, nós temos como exemplo, né, como substrato, como padrão, como paradigma a ser reproduzido, aquilo que vem dos países anglo-saxões ou, obviamente, das vertentes europeias, das matrizes europeias. E nós tentamos correr atrás desse prejuízo, né, para adentrarmos a esse universo, a esse padrão civilizatório e nos igualarmos a esses atores. Bom, nós para podermos ser, digamos assim, nações confiáveis, né? Fornecemos segurança jurídica para que eles possam estabelecer tratativas conosco, né? Comércio internacional dentro das regras das instituições internacionais que eles mesmos criaram. Então, a gente tenta correr atrás desse prejuízo, nos conformando, aceitando essas normas que seguem a um propósito, em última instância, né? Que é a reprodução de poder por parte desses países líderes do sistema internacional. Então, nós temos aí como um marco histórico relevante desse tipo de direito internacional que surge a Paz de Westfália, em 1648, que sinaliza para um determinado tipo de direito internacional que prevalece, né, e que vai garantir a reprodução da ordem internacional né, a favor dos estados interessados. Quais seriam as características mais presentes nesse momento, né, no direito internacional, correspondentes ao direito internacional, como sinaliza o professor Manuel Dias de Velasco? Então, os estados são os principais sujeitos de direito internacional, o voluntarismo estatal, né, a grande matriz e o fundamento suficiente para a produção das normas internacionais, e quando eles querem, eles conseguem estabelecer aí, né, a prerrogativa de que a vontade deles, como estados no patamar civilizatório superior, os reprodutores, né, do bem viver no âmbito internacional, daquilo que seria o modus operandi da sociedade internacional,
internacional desejável, a vontade deles é uma vontade, né, que vai ser mais benéfica para toda a sociedade internacional. Isso também é importante. Essa é a chave, né, que vira do que a gente chama dentro do discurso colonial, do discurso civilizatório. A vontade deles é uma vontade que beneficia a todos nós, né? Não é o benefício a eles mesmos, digamos assim, é mascarado, né, nesse sentido, e que sim, nós temos um benefício coletivo, tendo em vista a condição em que eles se encontram, de um patamar civilizatório um pouco mais elevado, capaz de nos presentear com toda a sua herança cultural, linguística, econômica, filosófica, né, que vai nos transformar também em possíveis Europas, talvez um dia, em possíveis Estados Unidos, talvez um dia, né? Estamos sempre correndo atrás desse prejuízo civilizatório, desse handicap, né? Por isso que a própria colonização e o imperialismo representam muito desse discurso, não é? De nós nos transformarmos um dia em algo semelhante ao que se reproduz, ao que se tem na Europa. Nós deveríamos, então, apagar, invisibilizar, desconsiderar tudo que seria tradicional, né, das nossas realidades realmente territoriais, latino-americanas. Tudo isso é barbárie, tudo isso é atraso, né? O progresso é a aproximação, é a reprodução dos parâmetros europeus ou anglo-saxões em si, né? Então, na verdade, por exemplo, reproduzir o conhecimento tradicional de povos indígenas ou feministas ou de outros grupos mais vulneráveis, tudo isso não seria importante, pelo contrário, né? Deveria ser abandonado sob a promessa do progresso, do desenvolvimento, né? Da expansão do benefício coletivo, tá? Então, é esse direito de coexistência que tem como principal objetivo estabelecer digamos assim, um parênteses de paz que possa beneficiar a própria manutenção desses estados líderes como estados, né, estados cristãos europeus. Então, dentro de uma sociedade basicamente homogênea, ainda nesse momento, né, em que a guerra é ainda um mecanismo lícito, solução de conflito. Por isso que é importante estabelecer regras de acordos de paz entre os estados que se reconhecem dentro desse mesmo patamar civilizatório naquele momento, né? E a maior parte das normas internacionais são produzidas e ainda dentro de uma perspectiva costumeira, né, como principal recurso de produção de norma aí, né, principal fonte do direito internacional, que depois vai ser também, digamos assim, assumido, né, por outras fontes, como os tratados internacionais e tal, resoluções de organizações internacionais, por aí vai, né, com a transformação da sociedade internacional e da ordem internacional. E é interessante a gente aqui, também resgatar esse conceito de soberania, esse papel de soberania. Quer dizer, os estados se reconhecem mutuamente como soberanos e daí recorrem à linguagem do direito e não à força, saindo do estado de natureza e adentrando nesse campo da sociedade internacional como atores racionais, capazes realmente de inaugurar um novo marco civilizatório benéfico para toda a sociedade internacional. Então, o que é a soberania? Em detrimento né, do que a gente, pelo menos eu aprendi muito e a gente tem acesso, né, nas aulas sobre teoria do Estado e tal, a gente vê a soberania, aquele conceito dos 6 livros da República de 1576, do Jean Bodin, que é a capacidade de ter, né, uma autoridade absoluta sobre o seu território, uma representação também no âmbito internacional, que não possa ser relativizado por nada além do direito natural, né, e Isso na verdade não existe, não tem uma referência histórica realista, tá? Eu prefiro, e acho que fica mais claro entender esse conceito de soberania a partir dessa lógica que a gente evidenciou aqui. A soberania, ela é um conjunto de características que mudam historicamente, né? E que tem uma
uma função de estabelecer uma certa igualdade entre, né, um parâmetro civilizatório mais igualitário, de conduta esperada, entre aqueles estados que vão ser estados com direito à participação maior na sociedade internacional, estados mais líderes ou mais proeminentes na sociedade internacional, né? Então, naquele momento histórico da Paz de Westfália, ser Estado, ter ali, né, a capacidade bem sucedida de manter aqueles vínculos jurídicos políticos entre governo, soberano, território, nação, uma certa paz ali, mantendo a reprodução da riqueza e a estabilidade da gestão governamental, aquilo já era um grande fenômeno, né, um grande ganho. Então, por isso que às vezes soberania se confunde com os próprios elementos do Estado, governo, soberano e tal. Mas isso diz respeito a um conjunto de características atinentes a um certo momento histórico. Essas características, para que você corresponda a um marco civilizatório dominante, vão mudar também com a história. Hoje, obviamente, essas características se tornaram outras, mais complexas, né? O marco civilizatório eurocêntrico estabelece como critério de participação mais proeminente na sociedade internacional outros desempenhos, como, por exemplo, sermos democráticos, né, dentro de uma leitura da democracia representativa liberal, né, bem específica, sermos, digamos, reprodutores também dos marcos de direitos humanos europeus, né, e capitalistas. Então, esses elementos, essas características de melhor desempenho, que nos reconhecem, que nos inserem dentro desse patamar civilizatório desejável, ele muda, né? Vai mudar no decorrer da história. Então, a soberania, para nós, assim, pelo menos com essa vertente mais crítica do direito internacional, tem uma outra pegada, tem um outro significado, que é justamente o de cunhar características, critérios capazes de servir para essa diferenciação das vontades, né? Já que supostamente, formalmente, todo Estado pode emitir a mesma vontade, como que os Estados líderes vão poder, né, garantir o seu domínio sobre a produção das normas? Vamos tentar diferenciar a qualidade, a expressão civilizatória dessas vontades. Então, alguns Estados vão ser mais soberanos do que outros, ou seja, vão corresponder melhor ao ideal civilizatório desejável naquele momento histórico, entende? Então, a soberania, ela tem essa função, né, de reunir as características desejáveis para definir um marco civilizatório que vai garantir a posição de Estados líderes na reprodução da ordem internacional e na sua capacidade justamente de influenciar na produção normativa e daí serem mais influentes, sim, né, na determinação dos parâmetros normativos internacionais. Por isso que eu falei que é um direito internacional que é intrinsecamente garantidor da reprodução dessa lógica eurocêntrica, né, que digamos assim, consagra uma certa visão de mundo como aquela visão de mundo que deve ser, inclusive, expandida dentro do processo de colonização, imperialismo, depois no século XIX, né? E que não cessa até hoje, né? Até hoje nós estamos ainda reféns de um determinado, digamos assim, marco civilizatório que é para você entrar, né, e ser um player no âmbito internacional. Num determinado momento era necessário, por exemplo, ingressar no OMC para estabelecer segurança jurídica, né, para os atores, principalmente as potências internacionais. Por exemplo, patente. O que é patente? Patente é segurança jurídica sobre conhecimento e apropriação de um conhecimento, né, que agora se fala muito em suspensão de patentes para se conseguir enfrentar de forma mais equitativa e democrática a pandemia, né, no âmbito internacional. Mas por quê? Um recurso de poder importante nas mãos das potências, né, que podiam estabelecer lógicas de produção científica, de conhecimento a partir dos recursos naturais, muitas vezes, né, enfim, obtidos de maneira exploratória nos países do sul global, né? Então é importante entrar no OMC, aceitar as regras do OMC,
né? É importante hoje, por exemplo, estabelecer acordos de livre comércio, estabelecer aí, né, a matriz de mais liberal, de não intervenção do Estado na economia, para estar mais correspondendo melhor dentro das regras do jogo neoconservadoras que se deseja hoje no âmbito internacional. Então, essas condutas, né, dentro da sistemática da conformação civilizatória, elas vão mudando no decorrer da história. Então, eu não recepciono, né, particularmente o conceito de soberania compartilhado ali, né? Claro, teve lá seu momento histórico, século XVI. Minha briga não é com Jean Bodin, né? Mas sim com minha briga, né? Mas minha, digamos assim, conformidade não é com Jean Bodin, né? Mas com aqueles que se utilizam ainda do conceito de Jean Bodin, que servia a um determinado momento histórico, a uma certa realidade. Mas o mais importante é entender o que está por trás do surgimento dessa equação, né, que é da atribuição de uma qualidade à vontade, que é a condição de soberana essa vontade, né? Uma vontade soberana, é uma vontade que prevalece. Por quê? Porque representa de maneira mais desejável o marco civilizatório que se visa reproduzir no sistema internacional, tá? E aí, então, supostamente, né, esse direito internacional teria, como sempre está, né? Está em processo de transformação, mesmo dentro dessa vertente clássica, mas sem mudar, né? Digamos assim, o cerne, o núcleo dessa reprodução civilizatória e eurocêntrica, ele obviamente se adapta às transformações em curso no sistema internacional. Então nós temos aí, depois da Revolução Científica, da Revolução das revoluções liberais, políticas, da Revolução Industrial, algumas mudanças que já começam a se perceber de forma mais expressiva no século XIX, né? Como também o surgimento de organizações internacionais que vão passar a viabilizar o espectro de cooperação agora que já tem suas bases materiais possíveis depois da Revolução Científica e Industrial, né? Então a gente sabe que o capitalismo ele sempre se expande internacionalmente, então a gente pode expandir as relações comerciais, né? E aí para reger o funcionamento dessas relações comerciais a gente precisa de que o direito internacional também, né, sirva a esses objetivos. Então, se no primeiro momento o principal objetivo do direito internacional é meramente garantir a paz, a coexistência, a sobrevivência daqueles estados europeus cristãos, agora há uma demanda para regulamentação de uma cooperação que se vê possível também, não só a coexistência, mas também uma cooperação entre esses atores que se vê agora como viável, como possível. Então, nós começamos a observar aí já mudanças no século XIX, com o surgimento das organizações internacionais, basicamente voltadas para a comunicação, né? A professora Mônica Harris e a professora Andrea Hoffman, da PUC do Rio, do Instituto de Relações Internacionais, tem um livro, né, que é um livro interessante em português, sobre o histórico das organizações internacionais. Vamos falar sobre isso, que as principais organizações internacionais surgidas aí no século XIX, claro, com a conformação institucional mais parecida com aquela que a gente já vê hoje, elas versavam mais sobre comunicação. Porque, por exemplo, como é que você vai celebrar um acordo internacional, um tratado internacional de cooperação, se cada um tem uma regra ou um padrão de linguagem de telégrafo ou regras sobre a expedição de correspondência no âmbito internacional? Então, a regulamentação da comunicação é muito importante, né, para viabilizar, assim, instrumentalizar a cooperação no âmbito internacional. Mas, para a maioria então a gente tem aí, né, esse viés de cooperação que começa a surgir, não só de coexistência, e também no Estado não passa a não ser o mais único sujeito de direito internacional. Nós temos agora também as organizações internacionais, claramente atuantes aí no século XIX. Mas, para também, né, dentro dessa lógica, né, essa narrativa clássica do direito internacional, um outro fenômeno histórico que talvez tenha sido o divisor de águas, que poderia trazer mudanças qualitativas para esse direito internacional clássico, mas não definitivas com relação a essa lógica eurocêntrica colonial dominadora, né, de dominação,
tá? Mas que trouxe algumas mudanças qualitativas que poderia ajudar a gente a chamar esse direito internacional de outra coisa, ou seja, ele está num outro momento. Teria sido o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, a criação das Nações Unidas, quando justamente a maioria dos estados aceitam agora submeter aquela vontade hegemônica, mesmo dos estados líderes, a um organismo internacional no que tange especialmente a solução de conflito, a paz, né? A ordenação, a segurança no âmbito internacional. Tá? Então é o sistema coletivo de segurança das Nações Unidas, estabelecidos aí no capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, que teria sido um diferencial considerado por esses analistas como importante, substancial, para dar uma nova qualidade, né, a essa classificação aí, transformando essa classificação, chamando de um direito internacional clássico para um direito internacional contemporâneo. E aí, nesse direito internacional contemporâneo, que não rompe com essa estrutura civilizatória, eurocêntrica que a gente tem, né, dominante, hegemônica, mas sim traz outros elementos que talvez tenham contribuído com algumas, né, lógicas diferenciadas aí nesse direito internacional. A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o reconhecimento do sistema coletivo de segurança das Nações Unidas, com a consagração do princípio da solução pacífica das controvérsias. Então agora a guerra, no sentido jurídico, ela é um ilícito internacional, aquele conflito, né, digamos assim, a partir de deliberações unilaterais, né? Ele passa a ser um ilícito internacional, tá? O que você tem agora é a possibilidade excepcional de uso da força quando autorizado pelo Conselho de Segurança, né? Dentro da lógica lá do sistema coletivo de segurança. Você não tem mais o Estado como único sujeito, como já não tinha, mas tem organizações internacionais e outros sujeitos que também começam a ser reconhecidos, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, do qual a gente também vai falar, os movimentos de libertação nacional, a Santa Sé, e também até o indivíduo, com a formação dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, né? O ser humano também. Então, o Estado não é mais o único sujeito, a gente tem um direito, então, internacional que não é só de coexistência, mas também de cooperação. A gente tem aí, né, a guerra como ilícito internacional, e as normas internacionais, elas estão produzidas não apenas a partir de um plano só relacional, mas também de um plano institucional, né, a partir de instituições internacionais, tá? Então, a gente estaria supostamente dentro dessa vertente eurocêntrica, né, do direito internacional clássico, nessa toada linear de transformações evolutivas, né, para um bem coletivo, né, universal, que tem como auge aí a criação das Nações Unidas e a reprodução dos sistemas de proteção internacional dos direitos humanos. Mas, obviamente, que essa história tem que ser contada sob uma perspectiva também crítica, como eu falei, e da forma como ela vai ser vivenciada também pelos países do Sul, né, que sentem e têm que se adaptar à reprodução dessas normas, tendo que abandonar muitos dos seus postulados e seus primados de independência, suas características culturais e civilizatórias, né, como se elas fossem negadas a favor de uma visão de mundo, de um padrão de conduta europeu, né, internacional. Então, é muito importante a gente chegar ao fim dessa aula aqui de fundamentos, de apresentação histórica, com essa conclusão, né, que o que nós temos hoje como hegemônico e que prevalece é um tipo de direito internacional, que segue a uma determinada função e a reprodução de uma certa funcionalidade do direito internacional, que pode ser criticada e que está em crescente transformação. Não é dizer que o direito internacional não tem a sua importância. Pelo contrário, eu sou professora de direito internacional, defensora do direito internacional, como também sou defensora dos direitos humanos, sob uma perspectiva crítica, né? Entendendo que os parâmetros de formulação de padrões de conduta, né, no âmbito internacional, devem seguir regras mais
democráticas, com maior densidade democrática, dentro daquilo até que o professor Boaventura de Souza Santos chama, e que é apresentado, né, no texto do professor José Luiz Quadros, de um mecanismo de baixo para cima, com maior representação, independência, autonomia verdadeiramente dos povos em toda a sua multiplicidade, né? Sua multiplicidade de visões, de marcos civilizatórios, culturais, rompendo realmente com as heranças, né, coloniais, que ainda nos afetam em diferentes formas de manifestação até hoje em todo o sul global, tá? Então, essa aula que foi, assim, né, uma aula mais de apresentação, assim, brainstorm, né, sobre esses fundamentos do direito internacional, se vocês vão ver que muitos aspectos dessa aula vão ser retomados, tá, em decorrer de todo o semestre, mas é importante para esse período para vocês entenderem a lógica aí que prevalece, né, o start e o que está por trás do funcionamento desse direito internacional que a gente vê aí com algumas falhas, enfim, e de onde vêm realmente essas falhas, esses hiatos na questão do cumprimento de um senso de justiça que a gente poderia ter, pelo menos não colonialista, né, sobre a nossa perspectiva crítica aqui nas Américas, tá? E aí eu deixo vocês então com o texto da plataforma e a gente se encontra na próxima aula. Um forte abraço a todos e todas, boa semana!